Fala, minha galerinha, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui com a nossa primeira aula de Sociologia. E a nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as principais correntes sociológicas. Lembrando que na aula passada nós trabalhamos, com o nascimento da sociologia. Então vamos lá. Nós vimos um pouco sobre o Renascimento, nós vimos as contribuições do Iluminismo e também nós vimos como a Revolução Industrial e a Revolução Francesa foram muito importante para o processo de nascimento da sociedade capitalista e, obviamente, o nascimento da sociologia. Bom, a sociologia ela vai ser uma das ciências humanas que ela vai estudar as unidades que formam a sociedade. Dentro dessa perspectiva, nós já sabemos que ela também estuda o comportamento humano, e os processos que interligam os indivíduos em associações, ou seja, em família, grupos, instituições sociais e assim por diante. Bom, enquanto a psicologia ela estuda o indivíduo em sua singularidade, nós vamos observar que a sociologia ela vai ter uma base metodológica diferente. Por quê? Ela não vai estudar o indivíduo em si apenas. Ela vai estudar as relações que esse indivíduo cria, forma os laços que ele forma dentro da sociedade, ou seja, ela vai tentar explicar as relações sociais, os fenômenos sociais, a partir daí, analisando os homens e suas relações de interdependência. Ou seja, um dos objetivos da sociologia é o quê? Compreender as diferentes sociedades e, da mesma forma, as diferentes cultura. Então, vamos lá. Lembrando, só rememorando aqui, a sociologia ela vai surgir no momento que a sociedade capitalista ela se aflora também. Dentro dessa perspectiva, simplesmente nós vamos observar que vai ocorrer o quê? Não vai surgir uma única forma de explicar a sociedade. Nós vamos observar que o surgimento da sociedade capitalista ela vai impedir o entendimento comum desses pensadores. Com isso vai surgir várias correntes sociológicas, com várias maneiras diferentes de explicar a sociedade. Cada um vai ter uma metodologia e vai ter uma forma de explicar a sociedade capitalista. Ok? Então vamos lá. A primeira corrente que nós vamos trabalhar vão ser os chamados profetas do passado. Ou seja, eles vão ser considerados tradicionalistas, conservadores e tinham um pensamento reacionário. Por que eles tinham um pensamento reacionário? Primeiro, que eles eram inspirados no pensamento feudal, no pensamento ali onde a sociedade ela era dividida em classes sociais, com a estratificação social, sem haver possibilidade de mudança de classe. Nós temos aí, e eles também culpavam, por exemplo, condenavam e culpavam o Iluminismo e a Revolução Francesa. E segundo eles, seriam esses dois movimentos que eram culpados pelo caos social que havia se instaurado, com a desorganização da família, da religião e das corporações. Então, os profetas do passado, nós temos aí alguns pensadores que vão representar este grupo, Edmund Burke, Joseph Maistre e Luiz Bonaldi. Ok, gente? Então, vamos lá. Eles eram apaixonados, ou seja, pelos equilíbrios das instituições religiosas, com a monarquia, com a aristocracia da época feudal. Ou seja, eles defendiam a ordem e o equilíbrio da sociedade e preocupavam-se, basicamente, com o controle, integração e posição das hierarquias sociais, e os rituais que a sociedade feudal havia criado ali. Ok, gente? Lembrando que as dúvidas eu vou tirar com vocês no nosso plantão pedagógico no horário da nossa aula, ok? Vai surgir também uma outra corrente sociológica, o chamado socialismo utópico ou chamado socialismo romântico. Aí nós vamos ter como representantes Saint-Simon, Charles Fourier, Pierre Proudhon e Louis Blanc e Robert Owen. Eles eram utópicos porque eles faziam uma crítica à sociedade capitalista, ok? Mas eles não eles não indicavam os meios para tornar, por exemplo, a sociedade ideal.
Ou seja, eles diziam o seguinte, que os ricos capitalistas, eles abririam voluntariamente do seu lucro para partilhar com os pobres, ou seja, eles apelavam para a natureza boa do ser humano, que segundo eles havia sido pervertida pelo sistema capitalista. Ou seja, isso que eles acreditavam, né, e os outros pensadores vão dizer o seguinte, que isso seria impossível de acontecer. Porque, segundo, por exemplo, Karl Marx e Engels, que vão chamá-los, né, que vão chamar os socialistas românticos de utópicos, eles vão dizer o seguinte, olha, o que move o capitalista é o lucro. Então, jamais o capitalista ele vai abrir mão do seu lucro para ter uma sociedade ideal, ok? Então, ou seja, eles eram utópicos porque criticavam o capitalismo, né? E anunciavam os princípios de uma sociedade futura ideal, né? Ou seja, deveriam ser uma sociedade cooperativista, inclusive vão ser eles que vão criar a ideia de cooperativismo, né, que nós temos ainda hoje, mas eles não indicavam, né, como poderia chegar essa sociedade ideal. Ok? Aí nós vamos ter uma outra vertente, uma outra corrente teórica, o chamado positivismo, né? Vai ser uma matriz filosófica, né, que vai dar origem à chamada sociologia conservadora. Lembrando que quando nós falamos de positivismo, logo vem a cabecinha de vocês quem? Augusto Comte, né? Então os representantes do positivismo vai ser Augusto Comte e Émile Durkheim, né? Lembrando que Émile Durkheim ele vai ser considerado o primeiro sociólogo. Augusto Comte, o pai da sociologia, e Émile Durkheim, o primeiro sociólogo. Ok, gente? Então, por que eles eram positivistas? Né? Porque eles simplesmente eram conservadores. Eles tentavam conservar e reafirmar a sociedade capitalista, ou seja, eles preocupavam com os problemas da manutenção da ordem capitalista, ou seja, eles queriam criar, né? Queriam estabelecer o bom funcionamento daquela sociedade. E, segundo eles, para resolver os problemas sociais, teria que ser somente através da coesão física e da educação moral. Lembre-se que nós vimos sobre a questão da coesão social, né? Segundo a coesão social, né? O que seria a coesão social? São os fatos sociais, né? São os fatos que exercem sobre o indivíduo. Por exemplo, o que nos impede de roubar? Aquela pessoa que rouba, automaticamente, ela vai ser o quê? Presa. Então é uma forma de fazer com que a coerção física ou coerção social ou moral é uma forma, são as regras sociais que existem, que o indivíduo ele é obrigado a seguir essas regras. Caso esse indivíduo não siga as regras morais da sociedade, ele vai ser, né, obrigado por meio de uma coerção social física ou de uma outra forma, ele vai ser obrigado, né, a seguir, né, vai ser obrigado a seguir as regras que está posta aí. Bom, socialismo científico vai ser representado por Karl Marx e Friedrich Engels, né? As ideias marxianas ou ideias marxistas, Karl Marx e Engels, eles analisavam a sociedade a partir das relações econômicas. Segundo eles, todas as relações sociais, todos os problemas sociais tinham base o quê? Econômica, né? Tinha base nas desigualdades sociais. E eles vão dizer o seguinte, olha, desde o início da primeira sociedade, desde Roma, desde a Idade Feudal, sempre existiu uma classe social que vai subjugar uma classe social inferior. E eles vão teorizar duas classes sociais. Quais vão ser as duas classes sociais? Uma dessas classes sociais seria a classe social proletária, né? Que seriam os trabalhadores, aqueles que venderiam sua força de trabalho, e teria uma outra classe social que seria a burguesia, né? Quem seria a burguesia? Seria a classe social, né, que deteria os meios de produção, que teria os meios de produção, e essa classe social simplesmente ela estaria, né, explorando os trabalhadores, os proletários, ok? E eles vão tentar realizar mudanças radicais na sociedade, né, através da chamada Revolução Socialista do Proletariado. Ou seja, segundo eles, a sociedade só seria ideal se tivesse uma revolução através das lutas de classe. Seria o momento em que os trabalhadores, né, iriam se unir a partir da consciência de classe, fariam uma revolução, chegaria na ditadura do proletariado, que seria o momento em que os trabalhadores assumiriam o poder, até chegar, e a partir daí eles iriam, né, trazer a questão da educação e até chegaria um momento, né, que não existiria mais classes sociais, o qual
todos seriam iguais, que chegaria na sociedade justa e igualitária, que seria o comunismo. Então, dentro dessa perspectiva, né, vai despertar um pensamento sociológico que será crítico e negador da sociedade capitalista. Além, né, do socialismo científico, nós vamos ter também chamado funcionalismo, que vai representar uma teoria reprodutora e conservadora da sociedade, né, capitalista. E um dos representantes do funcionalismo nós vamos ter em Émile Durkheim, né? Eu até já citei ele em sala de aula. Émile Durkheim ele vai estabelecer uma analogia entre a sociedade e o organismo biológico. Segundo ele, a sociedade ela é como o corpo humano. Isso quer dizer o quê? Né? A sociedade ela só funciona graças ao seu sistema orgânico. Ou seja, nós temos braço, perna, mão, boca. Cada um dos nossos membros ele tem uma função. Assim também seria dentro da sociedade. Cada indivíduo ou cada instituição social tem uma função específica. E cada uma, né, tem que fazer o seu papel. A partir do momento que um dos membros deixa de funcionar de forma correta, automaticamente vai gerar problemas dentro desse corpo, né? Assim como o corpo humano. Imagine você perder o braço, né? Vai gerar um problema para você, ok? Bom, então, segundo ele, a sociedade é um todo organizado e harmônico, né? E ele vai tentar manter essa harmonia social a partir, né, da coesão aí. Bom, nós vamos ter também a chamada Escola de Chicago, né, que vai ser fundada, né, ali. Ela vai ter como objetivo, né, ela vai ser uma das pioneiras, né, que vai colocar a cidade, né, como objeto de seu estudo, né, e ela vai tentar discutir e trazer soluções para os problemas que essas cidades enfrentavam, por exemplo, como imigração, crescimento demográfico, né, a delinquência. Nós vamos ter aí também, por exemplo, o crescimento da violência, né, a infraestrutura extremamente precária, ok? Então, a Escola de Chicago ela vai se caracterizar como uma escola sociológica norte-americana, né, que vai tentar discutir essas relações sociais, né, focada principalmente na sociedade urbana, ok? E a sociologia norte-americana, ela também pretendia neutralizar as teorias, né, as ideias da teoria socialista de Karl Marx, né? Com isso, além de tentar neutralizar as teorias de Karl Marx, eles também romperam com o chamado estilo dos clássicos, né, que se dedicaram a uma significação histórica, como a formação do capitalismo e a totalidade da vida social. E aí nós vamos ter também uma outra escola, que vai ser a chamada Escola de Frankfurt, né? Nós vamos ter Durkheim, nós vamos ter Benjamin, Theodor Adorno, né, e Habermas, né? Essa filosofia, essa corrente filosófica e depois sociológica, também vai ser conhecida como teoria crítica, né? Eles criticavam, por exemplo, a dominação, né, da natureza para fins lucrativos. E vão ser eles que vão criar os conceitos de indústria cultural e cultura de massa, né? Lembrando que sempre nós trabalhamos isso, às vezes sempre cai nesses temas aí no Enem ou em vestibulares, né? Eles reutilizavam o conceito iluminismo no sentido mais amplo. Por exemplo, um pensador iluminista, na visão dele, sempre combate as superstições, né? Sempre combate o poder e defende, né, o pluralismo de ideia e a chamada tolerância. Então, gente, essa, né, é a nossa primeira videoaula, né, que nós estamos aqui, né, a nossa primeira parte. No segundo vídeo, nós vamos falar, né, sobre os clássicos da sociologia, né, como Karl Marx, Engels e Max Weber. Então, as dúvidas que vocês tiverem, né, nós vamos tirar no nosso plantão pedagógico no horário da nossa aula. Até mais.